Hoje eu quero conversar com vocês sobre o autodidatismo. Mas antes de mais nada, vamos definir o significado da palavra autodidata. No dicionário Michaelis online está sucinto e sucintamente escrito que ou pessoa que se instrui por si mesma, sem professores. Está sucinto demais. Então pedi para a inteligência artificial do Google que me definisse mais extensamente a palavra. Então a IA descreveu assim: um autodidata é uma pessoa que tem a capacidade de aprender algo por conta própria, sem a necessidade de um instrutor ou sem ensino formal direcionado. O termo vem do grego autodidactos, que significa ensinar a si mesmo, né? Da palavra autos, né? Que é a si mesmo, e didactos é ensinado. E significa, então, literalmente, alguém que ensina a si mesmo. Ser autodidata não significa apenas estudar sozinho, mas assumir o protagonismo e a responsabilidade total pelo próprio processo de aprendizagem. Confesso que eu senti na pele, nesses anos todos, o que é assumir protagonismo e ter responsabilidade total pelo próprio processo de aprendizagem. Que na verdade para mim era uma busca incessante por novos conhecimentos, não limitados a uma ou mais disciplina da ciência ou escolar, mas também a quaisquer informações significativas ou que me atraía a curiosidade. Na verdade, um amontoado de livros, né, porque a minha biblioteca ainda está improvisada. Eu estou construindo um cômodo próprio para montar a minha biblioteca, onde vai ser meu estúdio, sala de leitura, mas por enquanto as coisas estão, né, da forma aí como vocês estão vendo. E ainda tem algumas caixas, talvez uma meia dúzia de caixas de livro ainda guardado, que eu não tive condição. Eu estou fazendo mais algumas prateleiras, mas de qualquer forma aqui é provisório. Bem, agora posso expor minha evolução nos estudos gerais, desde as primeiras leituras, né, lá no final da adolescência, e, na verdade, desde o momento em que ultrapassei os limites da religião, né, dos livros religiosos, né, que meu pai me disponibilizava para ler, e isso aconteceu por volta entre os 17 e 18 anos. Foi quando eu comecei a buscar conhecer o mundo, além daquelas fronteiras que era o meio em que eu vivia, né? A partir dessa decisão, a leitura passou, posso dizer também os livros, a leitura passou a ser o principal veículo que me fornecia os meios que ampliavam o mundo do conhecimento enormemente. Na verdade, ampliava aquela visão do mundo, que quando você vive numa área rural, você tem dificuldade de entender qual o tamanho do mundo e o que tem nele, né? E a leitura te faz essa viagem, né? Mesmo não saindo do seu habitat normal, você, através da leitura, você faz uma viagem pelo mundo. E como vocês sabem, como já disse
em outro vídeo, parei de frequentar a escola aos 12 anos de idade, né? Só que a curiosidade nunca diminuiu. No início eu comecei a ler livros de ficção, a literatura de ficção de um modo geral. E comecei pelas algumas ficções, por exemplo, Machado de Assis, as mais disponíveis na escola, né? Mas aí na biblioteca eu descobri livros de aventura mesmo, né? Tipo o escritor Karl May, que escrevia livros de aventuras. Ele teve muito sucesso uma época, né? Por exemplo, eu li o livro dele, Através do Oeste, Entre Apaches e Comanches, e o último que me lembro é De Bagdá a Istambul. Eram livros muito fáceis de ler, uma linguagem bem fluida, era muito gostoso. E li também muitos outros livros de ficção dessa característica, né? Porque eram leituras agradáveis, eles eram imaginativas e eu mentalmente, né, na minha imaginação, me fazia viajar pelo mundo, né, conhecer o mundo. Depois eu li Júlio Verne, por exemplo, né, eu li praticamente, acho que li todos os livros de Júlio Verne disponíveis em português. Só que eu não fazia anotações, né, só lia muito. E quando tinha algum dinheiro, eu comprava na banca de revista aqueles livrinhos de bolsos de aventura ou de espionagem, né? E li aquilo em poucas horas. Vale lembrar que desde os 15 anos eu frequentava o cinema, que não deixa de ser um meio fantástico de ampliação da visão do mundo de qualquer um de nós, né? Assistir filmes e viajar por todo o planeta, aventurar-se em todo tipo de peripécias, aventuras, acompanhar dramas particulares ou familiares, presenciar conflitos, violências, boas ações, amores, desilusões, guerras, conflitos armados, conflitos psicológicos, né? Todo tipo de experiência imaginável e tudo sem levantar da poltrona confortável do cinema, né? Uma coisa muito, muito interessante. E foi uma das minhas grandes paixões na busca de novos conhecimentos. E nessa época também passei a comprar nas bancas, né, aquela revista Seleções, que saía mensalmente. Eu lia e ela me ajudou muito porque são muitos assuntos que são expostos lá, então tinha assim, passei a ter uma visão mais ampliada das coisas. E também depois de um tempo comecei a procurar livros de relatos de aventuras reais, né? Viajantes, aventureiros, expedições científicas a lugares remotos. Eu li muita coisa interessante nessa área. E agora, ler livro mais voltado para a formação intelectual, educação, essas coisas, foi um processo mais lento, né? Mas que aliás eu nem me lembro bem como é que isso começou. E eu sei que em determinado momento eu já estava lendo livros em busca de conhecimentos que hoje diríamos que é conhecimentos que se adquirem na escola, né? E como já revelei em outros vídeos, a filosofia foi o meu primeiro contato assim mais de cultura, né? E era assim, digamos assim, foi assim uma experiência mais pedagógica, né? Posso dizer. Sei que numa certa altura aí sim, a partir daí eu comecei a planejar
fazer um plano de estudo, como se eu tivesse montar uma grade escolar, né? Só que própria, dentro do recurso de um autodidata. Eu tenho até hoje as primeiras anotações, aliás, nem estão datadas. Sei que planejei ler por 3 ou 4 meses cada assunto. E então eu escolhia livros somente de determinada matéria e depois de 3 ou 4 meses deixava essa área do conhecimento e partia para outra. Eu organizei mais ou menos assim. Primeiro, eu tentei estudar a gramática, fui estudar a gramática para aprender a escrever bem, né? Depois fui para a filosofia. Dentro da filosofia eu estudei uma noção de lógica. Aí tínhamos a sociologia, a psicologia, a antropologia, a economia, a matemática, a física. E estudei até meteorologia. E esse é um plano que eu mantive por mais ou menos uns 10 anos. E depois também eu meio que relaxei, as coisas ficaram mais desorganizadas. Mas eu não deixei totalmente de seguir essa regrinha, né? Só não deixei de ser mais rígido, né? Como se fosse uma escola, né? Porque, de qualquer forma, eu precisava ganhar a vida. Eu precisava criar minha família. E então os estudos ficaram um pouco mais espaçados e irregulares. Agora, por volta dos 50 anos, eu já tinha, de qualquer forma, uma base de conhecimento enorme, né? Assim, se comparar com uma pessoa que não estuda, eu acredito que eu tinha avançado muito. O interessante desse meu processo, que é um processo essencialmente autodidata, é que não tinha contato nenhum com o meio acadêmico, ou mesmo com os segmentos mais cultos da sociedade. Tinha amigos médicos, engenheiros, executivos, advogados, mas não trocava ideias com eles sobre conhecimentos mais gerais ou culturalmente diversificados. Esses profissionais pouco liam, a não ser de suas especialidades. E as conversas eram dentro do universo da formação ou no mundo das discussões políticas, morais, ou sobre lazer, essas coisas. Tentei diversas vezes fazer um diário reflexivo das ideias que me surgiam das leituras, mas nunca foi regular, nunca fui disciplinado e sempre escrevia pouco. A partir dos anos 90, eu comecei a fazer mais anotações, eu comecei a me exigir de mim mesmo registrar minhas ideias, meus pensamentos. E, assim, na verdade, procurando formar uma base da minha filosofia de viver. Organizei as anotações do período em que fui caseiro em um sítio em Goiás, registrando os passeios que fazia pelas florestas e estradas, aquelas estradas pouco usadas, do belo cerrado, né, daquela região. E dessas anotações formalizei o livro A Montanha que Nos Acolhe. Assim, estava esquecendo de dizer que desde os 17 anos eu escrevia poesias. Só que nunca pensei em publicá-las em forma de livro. Cheguei a ter uma coluna em jornal sobre crônicas e poesias, onde publiquei alguns dos poemas que eu fazia. Publiquei também algumas vezes em colunas de outros poetas de outras cidades, mas também não avancei muito. Bem, voltando ao assunto do autodidatismo, não posso negar que ter grandes conhecimentos sobre muitos assuntos, minha vida, tanto profissional quanto espiritual, ficou bem facilitada. Eu não tinha dificuldade de desempenhar os meus trabalhos profissionais, porque tinha um raciocínio bastante rápido, né?
Em época de crise, como o fim do primeiro casamento, a mudança de fonte de renda profissional, eu sempre parava e fazia sérias e profundas avaliações de minha vida. Posso dizer que de vez em quando passava, e ainda passo, tudo a limpo, né? O meu passado a limpo, fazer uma avaliação, uma espécie de autocrítica. E meditava sobre meus arrependimentos, sobre as decisões estúpidas ou desastradas que tomei no passado, e tentava mantê-las na lembrança, na memória, como lição, para repetir os erros ao longo da vida, né? Acabei reconhecendo que ter conhecimento, informações ou dados objetivos sobre qualquer coisa, situação ou encruzilhada da vida era não só importante, como também vital para evitar repetir erros na vida. Por exemplo, quando decidia comprar um carro, ficava meses levantando informações sobre veículos em geral, procurando não me dominar por preferências emocionais por esse ou aquele modelo de carro, mas sim focando no que iria me trazer mais benefícios e não criar dor de cabeça futura. Tentava primeiro deixar claro para mim qual era o objetivo o objetivo é em trocar o veículo, né? E discutia com a minha mulher, procurava chegar a um consenso com ela e passava a buscar o perfil de carro que melhor atendesse ao objetivo que eu havia definido. E também buscava informações com mecânicos amigos, pessoas mais experientes, via o valor de revenda do carro. Eu lembrava daquele ditado que diz que certos carros são como o casamento. Depois de casado com ele, não é fácil separar. De qualquer forma, todas as minhas escolhas eu tentava fazer com profunda avaliação, com meditação, busca de dados e informações, tudo aliado com a minha companheira, pois o que eu escolhesse iria de forma direta impactar na nossa vida. Mas isso nem sempre foi assim, né? Claro, houve todo um processo. Primeiro eu quebrei muita cabeça, sofri muitos arrependimentos, né, pelo que fazia, porque foi um processo muito lento, né, e demorado, sofrido, e sempre depois de muitos erros e dores de cabeça. Mas foi, de qualquer forma, consolidando essa prudência, esse cuidado em tomar decisões. Vocês sabem que nesse mundo o que mais tem é gente querendo aproveitar de nossa ingenuidade para lucrar com isso. Então, muitas decisões que envolvem relações com terceiros são sempre perigosas, são sempre, não digo perigoso no sentido muito severo, mas digamos assim, são sempre inesperadas. Você pode ser enganado facilmente se não tiver prudência, se não pensar bem sobre a questão. Toda compra, né, desde roupa, calçado, utensílios domésticos, casa, terras, carros, tudo é causa de angústia para a gente. E nessas horas de fazer escolhas é que percebemos que o mundo está cheio de espertinhos, trambiqueiros e aproveitadores. A grande maioria de meus amigos, por exemplo, já foram enganados por mecânicos. Por exemplo, inclusive eu próprio fui enganado por mecânicos picaretas. Por isso procurei entender o básico de mecânica para dificultar os golpes de maus mecânicos. Estudei o que é o motor, suas partes. Meu gatinho apareceu aqui. O mecanismo de funcionamento do motor, o nome de peças, função da maioria delas, principalmente dos sensores que controlam o sistema do veículo, né, etc.
Ter uma boa noção de mecânica é uma forma de não ser vítima fácil de profissionais espertinhos que cobram pela troca do que ficou conhecido como parafuseta da requinguela. E a gente pode cair nesses golpes, né? Sem saber. Hoje, nos meios acadêmicos, já é consenso da necessidade de os formados em disciplinas técnicas ou das mais especialidades das humanas ter uma formação mais abrangente do que a grade escolar aplica, né? Para isso, os profissionais precisam ser autodidatas e adquirir conhecimentos de outras áreas do conhecimento humano. A OMS mesmo, órgão da ONU, né, já admite e recomenda até e formalizou a formação de médicos, por exemplo, recomendando adquirir conhecimento dos profissionais de saúde para a medicina chamadas alternativas, para as medicinas alternativas, como a oriental, a integrativa, a antroposófica, etc. Ampliar o conhecimento para essas outras áreas, outras variações, né, outras variações da mesma área, por exemplo, né, tanto tradicionais quanto ideológicas, só é possível por estudos que vão além, né, do mainstream acadêmico, tendo que mergulhar no mundo do autodidatismo, né? Na verdade, é na medicina que o rompimento dos limites curriculares rígidos, burocráticos e frios estão sendo mais evidentes, e uma visão mais alargada do paciente tornou-se quase obrigatória, né? O que exige conhecimentos interdisciplinares profundos. Fiz a pergunta à inteligência artificial do Google, a pergunta seguinte: qual a importância do autodidatismo e dos estudos interdisciplinares para o médico? Então a IA escreveu: estudos mostram que a formação médica não pode se limitar apenas às ciências biológicas. A integração de conhecimentos de áreas humanas, sociologia, psicologia, ética, etc., é crucial para entender o paciente de forma integral. E aí depois eu fiz a mesma pergunta, tirando os médicos e colocando os engenheiros. A resposta da IA foi: ser autodidata não é apenas uma vantagem, mas quase uma necessidade para um engenheiro moderno que deseja conhecer outras áreas do conhecimento e se destacar profissionalmente. Embora a educação formal forneça a base técnica, a rápida evolução da tecnologia e a complexidade do mercado de trabalho exigem que o engenheiro seja proativo no aprendizado de novas competências, muitas vezes fora da grade curricular tradicional. Para terminar, deixo algumas questões a se pensar. Sabendo que para ser autodidata a coisa mais importante é ser disciplinado e organizado, vale acrescentar que a curiosidade e a paixão pela busca de novos conhecimentos, direta ou indiretamente úteis, estariam no mesmo patamar da disciplina pessoal. A importância do autodidatismo transcende, e vejo que muitos estudiosos concordam, transcende o banco escolar, mesmo para aqueles com títulos universitários de pós-graduação. O principal objetivo do autodidata, tenha ele curso superior ou não, é de ir além do que aprendeu na escola ou no convívio social. E isso pode fazer a diferença entre ter uma visão estreita da vida e da sociedade ou, né, formar uma mente mais aberta, mais flexível, mais humanas, mais amigável, mais sábia. Esse estágio eu só vejo como possível quando tenho uma ampla formação autodidata generalista de conhecimento. Bem, como o foco desse canal é a busca da sabedoria de viver, volto ao epicurismo, um movimento filosófico que tinha como objetivo final de estudos
exercício e disciplinas, alcançar a ataraxia e a eudaimônia, ou seja, a tranquilidade da vida e a felicidade. Em outras palavras, levar uma vida despreocupada, sem angústia, sem frustrações ou conflitos existenciais, e assim poder alcançar a felicidade, que é o estado de quem aprendeu a bem viver. Né? Bem, por hoje encerro essa exposição de ideias e pensamentos. Encontro com vocês no próximo vídeo intitulado O Mundo do Polímata. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele positivo. Se inscreva se ainda não está inscrito. E divulgue esse canal para os amigos. Um abraço a todos.